Se você quer ganhar do Lula em 2022, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu tenho argumentado aqui nos vídeos que eu acho que o Lula está garantido no segundo turno, o Bolsonaro não está. E aqui eu vou analisar alguns estados-chave, que seriam os swing states brasileiros, onde você consegue ver que ora o estado vota majoritariamente de um lado, ora majoritariamente de outro lado, mas é sempre mais ou menos equilibrado, tá legal? Então eu vou comparar aqui o ano de 2014 e o ano de 2018. E vou pegar dois estados que são os mais importantes, a meu ver, que são o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Lembrando que em 2014, o Aécio Neves quase ganhou a eleição de 2014. Foi por muito pouco que perdeu para Dilma Rousseff. Mas, no estado do Rio de Janeiro, o Aécio Neves conseguiu 45% só. Ou seja, no Rio de Janeiro, ele perdeu a eleição para a Dilma Rousseff. No Rio Grande do Sul, ele conseguiu ganhar, mas com uma margem bastante pequena. Ele conseguiu 54% dos votos no segundo turno, tá legal? Agora, se a gente for analisar, o grande feito do Bolsonaro foi ter transformado esses 45% do voto anti-PT em 68%. E a gente está falando do terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Olha o quanto que ele conseguiu ganhar aqui de voto, transformar 45% de voto no antipetismo em 68%. No Rio de Janeiro, ele conseguiu, no Rio Grande do Sul ele conseguiu uma margem um pouquinho menor, foi de 63%, mas também bastante grande. Só no primeiro turno, o Bolsonaro conseguiu quase 60% do voto no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Sul foi mais de 50%. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu tirar muita vantagem em alguns estados para conseguir garantir a sua eleição em 2018. Legal? E eu acho que isso daqui não vai se repetir. Os últimos dados que eu tenho visto, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no estado do Rio Grande do Sul, o Lula e o Bolsonaro estão empatados tecnicamente em primeiro lugar. Ou seja, dificilmente o Bolsonaro vai conseguir repetir esse feito em 2022. E se ele não conseguir repetir esse feito em 2022, vai ser muito difícil ele ser eleito. Por isso que eu acho que a chance dele ser reeleito é bastante baixa. Tá legal? Agora, uma coisa que eu quero comentar é que se a gente for pegar outro estado, por exemplo, o estado de São Paulo, se não me engano, em 2014 a gente teve aproximadamente 65% dos votos no Aécio Neves, no segundo turno, e em 2018 acho que foi aproximadamente 68%, algo desse tipo. Ou seja, perceba que de 2014 para 2018 não houve uma grande diferença de votos entre o candidato do antipetismo aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um estado muito comercial. Eu não diria que é um estado urbano, eu diria que tem uma série de valores muito comerciais. O estado de São Paulo e o norte do Paraná são muito parecidos em termos de valores. E isso faz com que, na verdade, a quantidade de votos aqui não mude muito. O grande feito do Bolsonaro foi ter conseguido tirar uma diferença de votos colossal em estados tipicamente não comerciais, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Legal? Só um comentário. Eu acho que é muito fácil candidatos tucanos, principalmente, irem muito mal nesses estados aqui, porque tipicamente os candidatos do PSDB eles têm uma abordagem muito industrial. Desculpa, industrial não, muito comercial, acho que é um termo melhor. E coisa que não necessariamente vai bater com os valores do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Perceba que o Bolsonaro não tem tanto esses valores não. Ele consegue ter uma certa postura muito pró-funcionário público, por exemplo. Muito pró-bem público. Você pode questionar o que ele fala sobre bem público, mas ele tem uma visão muito pouco individualista em termos de comercial. Paulo Guedes, tudo bem, você pode falar que é um pouco mais privatista, digamos assim. Legal? Então, se você quer ganhar do Lula, você tem que primeiro tirar o Bolsonaro do segundo turno, só que quando você for para o segundo turno contra o Lula, você vai ter que tirar a vantagem nesses estados, e eu acho que candidatos como o PT, como o PSDB, tem muita dificuldade em tirar esse tipo de vantagem. Lembrando que em 2014, que o Aécio Neves conseguiu 45% dos votos ali no Rio de Janeiro, ele não ficou nem em segundo lugar no primeiro turno. Quem ficou em segundo lugar no primeiro turno aqui foi a Marina Silva. Ou seja, perceba a diferença de valores entre o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Outro comentário.
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não coincidentemente são estados onde o brizolismo tem um histórico e um potencial muito forte. Então aí para vocês aí que gostam de Ciro Gomes, entendam que esses aqui são estados tipicamente onde a noção de bem público, até de direito constitucional, mais ligado ao Leonel Brizola, é muito mais forte, tem muito mais potencial. Só que se você quer ganhar do Lula e tirar vantagem do Bolsonaro no primeiro turno, você vai ter que ter um apoio muito grande da sociedade comercial. E daí o Ciro Gomes, por exemplo, vai muito mal, tá legal? Então isso aqui acho que foi o primeiro vídeo que eu tô falando sobre alguns swing states brasileiros. Eu acho que tem alguns aqui que são os mais importantes, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais também é um estado bastante importante, porque ele é bastante heterogêneo. Eu acho que são os principais. Se você não se atentar a esses estados, você vai tomar fumo em 2022, tá legal? Qualquer coisa, comenta aí embaixo se vocês acham que eu perdi alguma coisa, se vocês gostam que eu fale um pouco mais sobre os valores intrínsecos de cada estado, comenta aí embaixo que eu faço mais vídeos sobre isso, tá legal? É isso aí, um abraço, tchau, tchau!